A Ambipar ajuda empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Em uma frente, as mudanças climáticas ficam a cada dia mais visíveis ao mundo. Incêndios como esses na Califórnia, os que a gente tem visto aqui no Brasil, vão ser cada vez mais comuns, segundo o relatório anual do clima das Nações Unidas. Isso porque o aquecimento global está chegando a um ponto crucial. O planeta está perto de atingir o limite de temperatura imposto por líderes mundiais no Acordo de Paris há 5 anos. Em outra, a redução veloz de diferentes espécies de plantas e animais provoca reações em cadeia na biodiversidade. Estamos perdendo mangues e pântanos que ajudam a limpar nossa água e evitar inundações, florestas que ajudam a filtrar nosso ar, plantas que dão origem a remédios, corais que sustentam a vida nos oceanos. Robert Watson, o presidente do painel responsável pelo relatório, afirma que à medida em que perdemos a biodiversidade, ameaçamos a nossa segurança alimentar, hídrica, energética. As chamadas crises do clima e da biodiversidade causadas pela ação humana alimentam uma a outra. E a solução para esses dois grandes impasses também precisa ser tratada de forma conjunta. Esse é o alerta de um relatório divulgado na quinta-feira, que uniu pela primeira vez os dois principais comitês científicos ambientais do mundo, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, e a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Por trás desses nomes longos, com siglas desconhecidas para muitos, está a direção que será adotada daqui para frente nos grandes debates mundiais sobre a sobrevivência da espécie humana e do planeta Terra. O primeiro-ministro daqui, Boris Johnson, vai anunciar logo mais detalhes da próxima Conferência do Clima, COP26, que acontece em novembro na cidade de Glasgow. Mas quais são as medidas que integram clima e biodiversidade? Os cientistas dos dois comitês ligados à ONU apontaram 5 recomendações. Entre elas, frear a degradação de novas áreas com ecossistemas ricos na diversidade de espécies, restaurar a vegetação nativa em áreas que já foram destruídas e ampliar a adoção de práticas agrícolas sustentáveis. O grupo também defende a eliminação de subsídios às atividades prejudiciais à biodiversidade e ainda a ampliação do número de áreas de proteção que já existem em grande quantidade aqui no Brasil. Eles também desestimulam práticas, como o reflorestamento de ecossistemas que antes não eram ocupados por florestas, e a ampliação de áreas de monocultura, como a cana e a soja. Mas como é possível atingir esses objetivos? Na prática, como se pode perceber os impactos, inclusive econômicos, da destruição de espécies da natureza? E de que forma esse relatório deve nortear os debates das cúpulas do clima e da biodiversidade marcados para o segundo semestre? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira, que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o economista Bernardo Strasburg, professor da PUC-Rio e diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Fique com a gente. Professor Bernardo Strasburg, a gente fala muito sobre o clima, mas fala pouco sobre a biodiversidade no contexto dos impactos sociais que são provocados pela degradação de biomas, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E agora, os dois principais comitês científicos nessas duas áreas, clima e biodiversidade, resolveram sentar para discutir juntos o assunto pela primeira vez. O que essa discussão integrada acabou demonstrando? Foi uma discussão muito rica e, de fato, são dois dos maiores temas ambientais e não só ambientais, ligados a todo o desenvolvimento sustentável, tanto que são 2 das 3 conferências assinadas na Rio 92, né? E pela primeira vez, os dois comitês científicos, o IPBS, do qual faço parte, ligado à Convenção de Biodiversidade, e o IPCC, se reuniram. Foi um trabalho muito intenso, mas com importantíssimas conclusões. Acho que as mais importantes conclusões dizem respeito às enormes sinergias
nas medidas que podem contribuir para solucionar ou amenizar ambas as crises, esses desafios. Então, nós encontramos que, por exemplo, a conservação do que restou de natureza no mundo é uma medida absolutamente essencial para evitar a continuação da crise de biodiversidade e o aprofundamento da crise climática. O Programa de Monitoramento do Clima da União Europeia afirma que 2020 foi o ano mais quente até hoje no continente. Ao mesmo tempo que a restauração dos ecossistemas que já perdemos são medidas que podem oferecer contribuições gigantescas aos desafios de mudanças climáticas e de biodiversidade. Então, em primeiro lugar, acima de tudo, a mensagem é muito positiva. Essas sinergias querem dizer que há como encarar os dois desafios com medidas que ajudam a solucionar ambos ao mesmo tempo. Seria muito, muito mais difícil encarar esses desafios se só soluções completamente distintas fossem úteis. Professor, vocês apontam no estudo uma sinergia negativa, né, entre esses dois fenômenos, a mudança no clima e essa crise da extinção de espécies e redução da biodiversidade. A gente fala muito sobre a mudança climática e menos sobre o impacto de perda de biodiversidade, que é irreversível, né? Quando uma espécie é extinta, ela não volta mais, e a projeção é que até o fim do século a gente chegue a 1 milhão de espécies extintas no planeta. Qual pode ser a consequência disso? Por exemplo, da extinção de espécies de insetos ou até de organismos microscópicos? O quadro de extinção de espécies é um quadro muito preocupante, não só do ponto de vista ético, por si só, ele já é um quadro deplorável. As espécies têm um direito reconhecido, aliás, diversas constituições, inclusive a nossa, a existência. Então, por si só, já é um quadro deplorável, mas também de um ponto de vista estritamente antropocêntrico, estritamente pensando só em nós, os humanos, a perda da diversidade da natureza traz consequências seríssimas. A natureza nada mais é, os ecossistemas, né, do que sistemas da interação entre esses seres vivos e deles com o meio ambiente. À medida que a gente vai perdendo espécies, os ecossistemas vão funcionando de forma cada vez mais pobre e de forma cada vez mais errática também, sujeito a impactos e sujeito a incêndios e tudo isso, e a capacidade de responder fica cada vez mais limitada. Então, tudo que a gente deriva da natureza, ar limpo, água limpa, fertilidade do solo, a polinização por abelhas e outros insetos das nossas culturas agrícolas, o prazer que a gente tem de estar na natureza, o impacto na nossa saúde, evitar zoonoses e epidemias de diversos tipos, tudo isso fica enfraquecido, fica diminuído. A provisão das chamadas contribuições da natureza para as pessoas, tudo isso que eu falei, além de alimentos e água, tudo isso fica comprometido à medida que os tijolos dessa fábrica maravilhosa de benefícios para as pessoas, que é a natureza, vão sumindo. A fábrica fica cada vez mais frágil, os alicerces. Então, as consequências são em praticamente todas as áreas de bem-estar humano são afetadas pela perda de biodiversidade. E cada vez mais se entende que para a própria economia, a perda de biodiversidade é um risco enorme. O Fórum Econômico Mundial coloca, como era de se esperar, mudanças climáticas, mas coloca também a crise de biodiversidade entre as 5 grandes ameaças globais para a economia do século XXI. Então, mesmo para o funcionamento da economia, os grandes organismos financeiros do mundo já olham para a crise de biodiversidade como algo que gera crises sistêmicas potenciais na economia. Então, é realmente muito impactante para todos os setores da sociedade humana. E como seria um mundo sem abelhas? Não seria apenas um mundo menos doce, sem mel, não. Seria um mundo sem maçãs, sem peras, abacates, abóboras, melões, melancias, cerejas, pimentas, chocolate, café, a lista não tem fim. A maior parte dos alimentos cultivados depende da polinização, só que alguns agrotóxicos usados em lavouras estão matando as abelhas e assim ameaçando o equilíbrio tão importante para todos nós.
Professor, teve um assunto que rondou aí o noticiário nos últimos meses, nos últimos anos, que foram grandes reduções de população de abelhas, né? E uma maneira de representar esse dano, inclusive econômico, causado, pode ser por meio de algumas espécies, e me parece que a abelha é uma espécie importante para a gente analisar. O quanto que a partir desse estudo, de uma eventual extinção de uma espécie de abelha, a gente pode ter um impacto econômico direto. Certamente uma excelente ilustração, e uma ilustração que, como quase todas as relações entre espécies e benefícios para as pessoas, a gente nem precisa aguardar a extinção propriamente dita, o último indivíduo ir embora. A gente já observa no mundo uma redução acentuadíssima da população de abelhas. E essa redução da população, ainda que as espécies não estejam extintas, já causa perdas econômicas gigantescas, calculadas em bilhões de dólares, para a agricultura mundo afora. Então, isso é só um dos exemplos onde a redução dramática da população de animais e o espaço ocupado pela natureza já impacta a economia e o bem-estar das pessoas. Professor, nesse estudo vocês apontam alguns pontos de preocupação, entre eles o aumento de áreas de cultivo com irrigação e também das áreas de monocultura voltada para a bioenergia, como é o caso da cana-de-açúcar, né? Por que esses dois pontos são fontes de preocupação e como é que a gente pode enfrentar esse problema sabendo que são também importantes para a economia, para a geração de energia e de alimentos? Perfeito. A agricultura, de fato, é uma agricultura não bem planejada, é uma agricultura, ela é uma grande ameaça à estabilidade dos nossos sistemas econômicos e sociais, porque causam as duas crises das quais a gente está tratando, biodiversidade e mudanças climáticas. Então, o desmatamento, aqui o risco vem através, no caso das monoculturas para biocombustível, é um dos exemplos onde é preciso ter muita cautela no desenho de possíveis soluções para mudanças climáticas. Em muitos momentos se fala na bioenergia como uma solução para mudanças climáticas, e de fato uma bioenergia muito bem planejada pode oferecer contribuições, mas uma bioenergia que vira plantações extensas que substituem ecossistemas naturais, aí não, ela causa desmatamento, ela causa emissões, ela causa perda de biodiversidade, tudo isso anda num ciclo vicioso. Então, há um falso debate, uma falsa dicotomia que ou nós produzimos e nos alimentamos, ou nós tomamos conta da natureza. Quando, na verdade, as duas coisas são perfeitamente compatíveis e mais do que compatíveis, como temos no exemplo das abelhas, elas se reforçam mutuamente. Uma natureza saudável quer dizer uma agricultura mais polinizada, com mais água, com menos secas, com menos incêndios, e tudo isso há sinergias. E nós mostramos num estudo para o Brasil, alguns anos atrás, junto com a Embrapa, que já há área suficiente desmatada no Brasil, principalmente as áreas ocupadas por pastagem, que tem uma produtividade baixíssima e podemos expandir muito a área agrícola para a produção de alimentos sem nenhuma competição com áreas naturais. Nós não precisamos mais desmatar um único hectare. Pelo contrário, podemos restaurar dezenas de milhões de hectares no Brasil, sem comprometer a expansão da agricultura. O Brasil pode ter a maior expansão agrícola do mundo nas próximas 3 décadas, sem desmatar 1 hectare. Então, um planejamento bem feito torna perfeitamente compatível a expansão agrícola e a conservação e a restauração da natureza. E ao mitigar mudanças climáticas, a agricultura sofre menos com os impactos severos esperados das mudanças climáticas. Professor, o senhor mencionou no início da conversa a questão da restauração das áreas já degradadas, e isso é pontuado, inclusive, dentro desse relatório que foi divulgado nesta quinta-feira como uma das missões de integração da defesa do clima e também
da biodiversidade. A gente sabe que isso é uma área extremamente sensível aqui no Brasil. A gente tem, na verdade, o aumento da degradação e não a recuperação dessas áreas que já foram destruídas. Qual é o papel desse trabalho de recuperação das áreas uma vez degradadas? A restauração dos ecossistemas degradados é um elemento absolutamente central na busca de soluções para mudanças climáticas, para a crise de biodiversidade e para uma expansão de uma agricultura sustentável. Nós examinamos nesse relatório e outros estudos recentes, o Brasil ele é o país do mundo com a maior quantidade de áreas prioritárias para restauração no planeta, com foco em mudanças climáticas e em biodiversidade. Em particular, a nossa Mata Atlântica, que já perdeu uma gigantesca fração da sua área, é uma prioridade enorme, seja do ponto de vista global, para a biodiversidade, para o clima, seja para a segurança hídrica e, portanto, energética da nossa população, sem falar de novo em toda a parte de polinização, prevenção de desastres e deslizamentos, etc. A restauração, quando bem planejada, quando otimizada, ela contribui para esses desafios, ela gera emprego, ela gera renda, ela pode gerar retorno em investimentos. Então a restauração, não por coincidência, um estudo recente da ONU, um outro estudo, mostra que a restauração contribui para todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, além dos desafios que a gente está falando, a restauração oferece inúmeras outras contribuições. Não à toa, na semana passada, as Nações Unidas lançaram a década da restauração dos ecossistemas. Então, esperamos que o Brasil, que tem de tudo, inclusive uma política nacional oficial de recuperação da vegetação nativa, possa contribuir para esse processo e dele se beneficiar enormemente. Professor, no Brasil a gente teria 2 caminhos a seguir, né? Um é o caminho mais rápido e simples e fácil e que vem sendo seguido, que é gerar renda às populações dessas áreas mais críticas, por meio do desmatamento e também dessa agricultura que acaba sendo predatória em áreas que são críticas para o meio ambiente. E você tem os serviços florestais que de fato não avançam. O quanto que a gente teria capacidade de gerar renda a essas comunidades locais fazendo esse trabalho de restauração? Tem gente que está topando colocar dinheiro e investir nisso em um país como o nosso, como o Brasil, em especial, por exemplo, numa área de Mata Atlântica que o senhor já mencionou? Certamente, é crescente o apetite global, seja de investidores privados, de fundos, de empresas privadas, de organismos multilaterais. É crescente nessa década, deve ser a grande aposta, uma das 3 grandes apostas para mitigar mudanças climáticas. Então é uma conta muito fácil, a gente consegue o custo por tonelada de sequestrado, evitado na restauração é muito mais baixo do que soluções tecnológicas e os benefícios são muito maiores. Então há muito interesse. É ainda desafiador, é preciso ter muita inteligência no planejamento, é preciso aplicar as técnicas corretas, mas o potencial de geração de emprego é uma atividade muito intensiva em mão de obra, gera tanto emprego quanto a cultura do café, por exemplo, por hectare. Então, a geração de renda local no campo, a fixação da população no campo e o retorno potencial para os investidores, isso é tudo realidade. O que é necessário é inovação, é empreendedorismo, também quanto mais segurança jurídica e política pública de apoio, tudo fica facilitado. Mas o Brasil tem de tudo nessa década para se beneficiar de uma atratividade global em relação a esse tema. Aqui no Brasil, quais seriam os biomas, na sua avaliação, mais ameaçados nesse momento? De diversas formas, os nossos diferentes biomas sofrem no momento todos algum tipo de pressão. Então, nós temos a Mata Atlântica, por exemplo, tem uma pressão menor de desmatamento, mas já perdemos 80%. De acordo com algumas estimativas. Então, a pressão na Mata Atlântica é não fazer nada. O perigo aqui é continuar vendo o que sobrou de Mata Atlântica definhar, porque está fragmentado, está deslocado. Então, a restauração é fundamental.
Por outro lado, biomas como a Amazônia e o Pantanal, a grande foco é na conservação, em evitar a perda de áreas que, de novo, não há a menor necessidade para a expansão do agronegócio, o desmatamento. Idem no nosso Cerrado. O Cerrado já é um bioma que precisa das duas. O Cerrado é um bioma que é importantíssimo a conservação do que sobrou, mas muito, principalmente a parte sul do Cerrado, já foi muito desmatado. A restauração também é importante ali. O desmatamento atingiu todos os biomas do país, mas o maior impacto foi no Cerrado e na Amazônia. A Caatinga é um pouco como o Pantanal, ela precisa de investimentos em sua conservação e pontualmente em restauração também. Professor, o relatório salienta a necessidade de expandir as chamadas áreas protegidas no mundo. Hoje, 15% das áreas terrestres têm algum tipo de proteção, 7,5% das áreas de oceano também têm. A meta é alcançar 30%, de áreas terrestres de proteção, o que seria o ideal. Aqui no Brasil, a gente tem vastas áreas protegidas, terras indígenas, áreas de preservação permanente, reservas biológicas, mas nesse momento o que a gente acompanha são políticas públicas no sentido contrário. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um projeto de lei para regulamentar a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. Até que ponto a gente está na contramão do mundo nesse momento? O Brasil, por muito tempo, liderou o mundo na questão ambiental e daí derivou papel, até para sua diplomacia em diversas outras áreas de liderança no planeta. O Brasil, ele pode ser G1 no mundo em alguma coisa, é em biodiversidade, é na conservação e restauração da sua natureza, e associado a isso um ganho enorme de reputação para uma agricultura que pode ser sustentável. O Brasil tem um percentual de áreas protegidas expressivo, acima da média mundial, na Amazônia em particular. Outros biomas carecem de mais áreas protegidas, todas elas carecem de um melhor financiamento e conservação. Então, o Brasil, infelizmente, num momento que o mundo parece rumar na direção de um caminho mais sustentável, o Brasil toma uma outra direção. Eu acredito que isso já é visível, a pressão que isso está gerando sobre o nosso agronegócio, sobre o nosso sistema privado e financeiro, sobre diversos setores da sociedade, de fora do Brasil, de dentro do Brasil. Então eu não acredito que esse é um rumo que vai perdurar. O Brasil, de fato, pode voltar a liderar o mundo nessa área e fortalecer o seu belo sistema nacional de unidades de conservação e nos outros níveis também. O Brasil só tem a ganhar optando por esse caminho. O Brasil ir na contramão do mundo num momento de cooperação internacional pela conservação e recuperação da natureza é o equivalente, eu costumo dizer, à Alemanha optar por boicotar o comércio internacional de automóveis. Ninguém pode ser tão bom, tão forte quanto o Brasil nesse comércio que dá peso à natureza. Então, é uma vocação nacional, está no nome do nosso país, nas cores da nossa bandeira, no nosso hino nacional, então não é por acaso. Então, o Brasil deve retomar essa direção. Professor, a gente tem 2 grandes eventos climáticos ainda nesse ano, Em outubro, a COP15 da biodiversidade na China e em novembro, a COP26 do clima na Escócia. Quais devem ser os grandes temas desse evento? Esse relatório deve balizar as discussões desses eventos, Certamente. A principal motivação para desenvolvermos esse relatório nesse ano é exatamente subsidiar essas discussões internacionais caminhando para a COP de Biodiversidade do Clima. E o fato das duas acontecerem uma depois da outra é também simbólico. No mesmo ano, com o mês de intervalo, há um trabalho forte em andamento, que nós estamos apoiando, buscando as sinergias entre as duas convenções e elas
são muito refletidas em tudo que conversamos e no que o relatório aponta. As soluções para as crises são em essência as mesmas. É necessário evitar a tentação de soluções simplistas para a crise climática, como, por exemplo, plantação de árvores em todos os lugares, inclusive em áreas onde árvores não faziam parte inicialmente, porque isso pode sim causar dano à biodiversidade. Então, são 2 grandes objetivos esse ano. Um é evitar as soluções, entre aspas, para mudanças climáticas que acarretariam danos à biodiversidade. Então, tirar da mesa as opções que servem para um objetivo, mas são danosas ao outro. O grande objetivo é elevar em estatura, em financiamento, em atenção as soluções baseadas na natureza que contribuem simultaneamente para ambos os objetivos. Professor Bernardo Strasburg, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um abraço. Um prazer, obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.